Alguém quer perguntar? É a senhorinha que lhe emprestava a casa, pediu a casa? É, ela não emprestava, eu pagava aluguel e fiz muitas obras aqui. Gastei muito dinheiro na casa dela, no telhado, fiz 2 quartos a mais, banheiros bons a mais aqui dentro. E, enfim, fiz muitas benfeitorias na casa dela, aqui dentro e lá fora. E eu só vou levar algumas árvores, por exemplo, a minha oliveira, que eu plantei há 2 anos, ela está linda, 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 pegou maravilhosa, aquela flor prateada. Então ela vai agora, semana que vem, ela vai ser arrancada, botada naquele mamador para ela ter conforto e aguentar ir até lá. O buraco já estará pronto com o mesmo tipo de terra na qual ela se ambientou aqui. Vamos levar com outras coisas e para ela sentar confortável, tá bom? Então é isso, minha gente. Deixa eu ver. Puxa vida, Caião. Sabe que eu não fiquei triste? Eu não fiquei triste, não. Eu estou tendo a oportunidade de fazer a segunda coisa que eu mais gosto. A primeira coisa que eu mais gosto é pregar o Evangelho. A segunda coisa que eu mais gosto é construir. Eu ia ser arquiteto. E quando a conversão me virou ao contrário, e eu comecei a pregar logo no dia seguinte. E aí não tinha mais volta. Mas eu nunca deixei de construir. Eu fiz o curso técnico de construção civil, edificação, desenho arquitetônico, essas coisas todas, mas não tinha mais alma para ir para a faculdade, porque o meu chamado era absoluto. E as oportunidades de divulgar a palavra que foram me sendo dadas eram de manhã, de tarde, de noite. Além do que eu senti um compromisso com o jejum e a oração, dia sim, dia não, e nos fins de semana todos, era uma vida de monge. E aí eu me dediquei à leitura da teologia, li muita teologia, muita história, história da igreja, história clássica, história universal. Li os filósofos importantes, os pré-socráticos lá de Mileto, os socráticos e os que surgiram no processo do cristianismo, e li também os filósofos contemporâneos dos meus dias, os mais importantes, e para mim os mais importantes eram o Kierkegaard, o Jean-Paul Sartre, naquele período, o Kierkegaard, porque foi ele que lançou as bases do existencialismo religioso, assim chamado, e o Jean-Paul Sartre do existencialismo secular. E aí há uma quantidade enorme de outros. Aí fui para economia, aí li o Capital, aí uma quantidade enorme de outros livros sobre Karl Marx, além de ler 2, 3 livros dele, incluindo o Capital. Fui ler do Trotsky, de Weber, das duas pontas e dois polos do processo, fui entrando em leituras variadas de linhas diferentes, até que chegou aquele momento em que eu já tinha lido quase tudo. Aí o meu amigo Ariovaldo Ramos, que trabalhava comigo na VIND, Visão Nacional de Evangelização, que eu tinha fundado em Manaus e levado para o Rio, me deu de presente Veias Abertas da América Latina, aí por 84, 85 por aí. Aí eu li, foi um livro que me marcou profundamente. Foi esse livro que me introduziu às leituras do Boff, do Leonardo Boff. Eu tinha lido 1 ou 2 livros dele antes, mas depois do Veias Abertas do Eduardo Galeano eu li, acho que quase todos os livros do Leonardo Boff, do Clodovis Boff, dos teólogos da libertação, de toda a moçada da América Latina como um todo. Enfim, aí os pensadores evangélicos latino-americanos,
Renê Padilha, Samuel Escobar, Orlando Costas, todos amigos que eu conhecia de eventos patrocinados pela Associação Billy Graham, que reuniu boa parte dessas pessoas muitas vezes, e também a Visão Mundial, de modo que leituras as mais diversas. Eu já vinha sendo acompanhado pelas leituras de psicologia, comecei com a psicologia do Kierkegaard, entrei no Freud, fui para o Jung, fui para o Karl Jaspers, para o Lacan, e fui absorvendo esses indivíduos todos. São contribuições extremamente ricas, mas eu já vinha também desesperado de carinho pela física quântica, por essas leituras, pelas suas aplicações, por todos esses mundos, pela arqueologia, as minhas viagens a Israel desde muito cedo, nos anos 70, me deram acesso a alguns arqueólogos dos melhores e mais importantes em Israel, o mais importante de todos, o Dr. Gabriel Barkay, que me ajudou muito do ponto de vista arqueológico, e outros tantos que me foram úteis, e em vários outros ramos e âmbitos da ciência, em vários outros países, no que diz respeito à arqueologia. E aprendi com muita gente, e a palavra eu aprendi no meu coração, tendo Jesus como a chave hermenêutica. Tudo que eu li de todas as coisas e tudo que eu leio de todas as coisas tem que passar por esse filtro de Jesus. Se passando pelo filtro, o que passa é evangelho, o que não passa, eu não quero para mim. Isso em qualquer âmbito, isso em qualquer conclusão, porque eu descobri cedo uma coisa na vida, que se Jesus é verdade, tudo quanto seja verdade em todas as dimensões da existência tem que ser coerentes com os princípios ensinados por Jesus, que são princípios éticos, são princípios espirituais, mas são princípios também que descrevem o modus operandi do universo, da criação, da natureza. E eu busco absorver tudo isso, deixando que Jesus seja a chave hermenêutica. Deve ter, vou responder só mais uma pergunta, tá bom? Caio, vai no flow do meu sonho. Vai lá e leia, minha filha, primeiro sobre isso, para eu não ficar me repetindo demais, tá bom? Tem muita coisa sobre sonho no portal caifá.net, é só ir lá escrever. Caio, estou lendo o Antigo Testamento usando Jesus como chave hermenêutica e um novo mundo tem sido revelado diante dos meus olhos. Muito obrigado, meu querido. Que maravilha, Caleb Kina. Eu tenho um grande amigo que me falou a mesma coisa outro dia. Ele é um teólogo respeitado, mora na Califórnia e lidou com os principais teólogos do mundo. E ele me disse, olha, essa tua chave hermenêutica é um negócio revolucionário. Eu estou lendo todos os salmos outra vez, tendo Jesus como chave hermenêutica, e eu descobri novos salmos, cheios de vida. E para mim isso é absolutamente maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso aí, gente boa. As perguntas de vocês sumiram aqui por alguma razão, devem estar por aí, mas eu não estou vendo. Ah, chegaram, está aqui. Ó. Caio, curso Sociologia. Essas leituras que você fez, eu fiz também. E elas me causaram muita angústia. Eu imagino que você, lendo isso a partir da religião, é só angústia. Eu não era religioso, eu nunca fui religioso. Eu fui ordenado pela Igreja Presbiteriana, mas eu nunca fui um religioso. Eu sempre fui um homem de Deus no mundo.
lendo tudo, tudo. Sociologia também. Todas elas, como eu disse, começando de Marx e de Weber e de tantos quantos vocês mencionem como leituras importantes. E li todos. Você procurar em volta nos meus ambientes de livros, você vai achar todos os principais livros desse mundo. E olha só, eu dei mais de metade e meia de tudo que eu tinha no passado. Então, ficou angustiado porque era religioso. Em alguns momentos, essas leituras te causaram o mesmo? Não, não por causa do que eu disse. Porque eu leio, eu tenho uma âncora que está ancorada, e é a verdade de Cristo. Aí o que passa por ali fica, o que não passa, não fica. E, e dá para a gente, quando você vai crescendo na compreensão do Evangelho, não como história, mas como princípio, princípio de todas as coisas, como razão, como verbo de todas as coisas. Quando você aprende isso, aí você começa a alinhar as coisas. Tudo vai ficando claro, 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 claro. Aí você vai vendo os exageros de Marx de um lado, os exageros de Weber de outro. Você vai vendo os exageros de todos. Você lê a náusea de Sartre e não fica nauseado. Você apenas compreende melhor a angústia do século, mas você está cheio de paz. E agora, por que que em mim isso não causa nada? Porque eu sei em quem eu tenho crido. A maioria dos crentes são só religiosos, aprenderam aquelas basicalidades de escola dominical que não ensinam nada. Eles têm tanto medo quando chega a hora do garoto ir para a universidade, porque eles sabem que eles não têm competência para pastorear um universitário que depois se pós-gradue. Não tem. Se o garoto não for crente de si mesmo, eles não vão ter palavra, nem resposta, nem ministração para eles. Por isso é que eles sofrem tanto quando não deveriam sofrer nada. Eu me considero como cristão, como direito, tendo o direito de primogenitura de todos esses conhecimentos, porque Jesus é aquele em quem estão ocultos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Então, tem ciência nova, estou lá, aprendendo, aprendendo, crescendo, ajudando meus filhos, meus netos, quem sabe daqui a um tempo meus bisnetos. Já tenho neta de 22, ela me prometeu que eu não morro sem bisneto. Quem sabe? Quero estar pronto para pastorear, não só como eu fiz no passado, há 50 anos, e no presente, mas se Deus me der mais 20, 30 anos, eu quero ser útil às próximas gerações, porque eu não tenho medo de nenhuma ciência. Se a ciência é verdadeira, vai ter que se alinhar com os princípios do Evangelho. Não da religião, mas do Evangelho. E é isso aquilo no que eu vou dar cada vez mais ênfase. Eu vou começar a fazer cursos aqui para pessoas que querem aprender a lidar com a multiplicidade dos conhecimentos, mantendo a estrutura, o ancoramento pacificado entre ciência e o fundamento do Evangelho. Eu sei que isso vai ajudar milhares e milhares de pessoas que sofrem demais e não precisam sofrer. Vocês entenderam, né?